Eu creio, irmãos, que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito bem definido pelo Senhor. Nós tínhamos na nossa intenção de pregar essa palavra que vamos pregar agora, pela manhã, na nossa série que temos pregado a conquista da terra prometida. Mas Deus nos deu uma direção de ter a apresentação dos bebês. 8 bebês foram apresentados, consagrados ao Senhor pela manhã, e o pastor Christian trouxe uma palavra poderosa, que abençoou mesmo as famílias que estavam pela manhã, e por isso nós estamos trazendo para a noite essa palavra. Mas eu creio que Deus, pelos bastidores, sabe e sabia que você estaria aqui, e Ele tem algo especial para você. Essa palavra que vamos pregar nessa noite é a penúltima palavra da nossa série, a conquista da terra prometida. Domingo pela manhã, domingo que vem, quero desafiar você a não perder, a estar conosco. Vai ser o encerramento dessa série. Eu creio que essa série foi uma das mais longas que nós já ministramos na igreja, porque a conquista da terra prometida não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada. Então nessa jornada nós podemos caminhar e ministrar sobre a sua vida coisas que você pode ter certeza ainda vão frutificar dentro de você, e na hora certa você vai entender o porquê daquela palavra veio naquele momento na sua vida. E nesta noite, nessa penúltima palavra, o tema dessa palavra que estamos caminhando, a conquista da terra prometida, no livro de Josué, é: dá-me este monte, dá-me este monte. Você tem uma herança, meu irmão, você tem uma herança, minha irmã. Da mesma forma que Caleb, que essa palavra, esse clamor e esse pedido foi de Caleb. Ele disse: dá-me este monte, para Josué, porque havia uma promessa para a vida dele, como há uma promessa para você nessa noite. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 15, mesmo assentado, você vai acompanhar a leitura desse texto. Esse momento, irmãos, é um momento que Josué já consolidou a vitória sobre aqueles reis. Josué já derrotou os inimigos. Existem ainda alguns gigantes, alguns inimigos espalhados, fugitivos pela terra, mas Josué já consolidou a vitória. E agora é o momento em que ele começa a distribuir a terra, ele começa a entregar a terra para as tribos. Este é um momento muito especial, e este é o episódio em que Caleb se aproxima de Josué e lhe pede o monte que Moisés havia prometido para ele, Hebrom. Amados, Hebrom é um lugar muito significativo. Hebrom é o lugar onde Deus de maneira tremenda falou com Abraão. É o lugar onde Abraão acampou ali, ficou morando, onde até os historiadores, e você for visitar ali a Cisjordânia, Israel, você vai saber que ali é o lugar onde os patriarcas foram historicamente enterrados, sepultados. Hebrom é um lugar sagrado, é um lugar muito especial, onde se tornou até uma época capital de Israel, quando Davi estava à frente, daquele momento de consolidação das tribos. Mas é esse momento aqui, é o momento agora que Josué já derrotou aqueles reis, e ele está ali junto com o povo, e a partir do versículo 6, diz assim, Josué 14, a partir do 6, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Ele estava se reportando àquele momento em que Moisés havia mandado os espias, os 12 espias, e ele estava lembrando: olha, você lembra, Josué, que somente eu e você fomos aqueles espias que trouxeram boas notícias, e que acreditamos nas promessas do Senhor, e por causa disso só eu e você recebemos uma promessa de que entraríamos na terra, e aquelas outras pessoas não. Mas houve algo especial que Moisés prometeu para mim. Ele está lembrando isso. Tinha eu 40 anos, versículo 7, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos
como me prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já eu sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os apossar, como prometeu. Ele está dizendo, olha, essa terra que foi prometida a mim, ela é uma terra que o Senhor prometeu a mim. Eu sei que lá ainda tem muitos gigantes, mas fique tranquilo, eu estou forte, preparado para a batalha, e eu vou derrotar esses gigantes que estão lá. O Senhor é comigo. Josué, versículo 13, o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Fazendo um link, com um gancho com o que o pastor Christian pregou pela manhã, eu quero adentrar nessa palavra dizendo para você algo baseado nesse texto. Deus quer nos dar um relacionamento com Ele. O foco de Deus não é te dar experiências com Ele, o foco de Deus é te dar um relacionamento com Ele. As experiências vão ser uma consequência do seu relacionamento com Ele. Então, quero que você entenda que Deus, em toda a história do povo, Ele sempre quis ter um relacionamento com o seu povo. Toda vez que você estuda a Bíblia, e você vê que se referido a Deus, Deus é um Deus tão poderoso em essência, e a gente fala em imanência, em poder, que quando a Bíblia se refere a Ele, fala dele como um ser infinito e sem limites. E esse Deus infinito e sem limites de compreensão, de poder, de glória, Ele quer ter um relacionamento com você. Mais do que ter uma experiência, que você tenha uma experiência com Ele, Ele quer ter um relacionamento com você. Isso é muito importante você entender. Isso é a essência de tudo que você precisa saber. Mas há algo curioso nas promessas que o Senhor fez e que são colocados nesse contexto da palavra de Deus. O curioso é exatamente isso, que Deus, Ele não está querendo que você tenha uma experiência com Jeová Rafá, com Jeová Jiré, com Jeová Shalom. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele em todos os momentos da sua vida. Ou seja, Deus não prometeu simplesmente de forma unilateral, de Ele ter realmente um contato com você. Ele prometeu mais com isso, Ele vai nos abençoar, Ele tem promessa de bênção para você, mas Ele só diz para você, olha, tem uma chave, você tem que me buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama-me, eu vou anunciar para você coisas grandes, coisas firmes, coisas ocultas, coisas que você não sabe. Oséias dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Precisamos conhecer esse Deus, Ele se revela para nós. O texto de Josué 14 é um bom exemplo disso. Calebe pede a Josué um monte que havia sido prometido por Deus através de Moisés 45 anos antes. Calebe está dizendo aqui, irmãos, não de uma experiência, de uma promessa tão simples. Calebe está dizendo de um relacionamento que ele tinha com Deus, de um Deus que havia feito promessas para ele. Por isso ele diz, dá-me agora este monte que o Senhor prometeu, esse monte que o Senhor tinha reservado para mim. Esse é o momento de repartir as terras, irmãos. Esse é o momento que depois da batalha, estão ali reunidas as tribos, Ruben, Gade, Manassés, eles recebem as terras daquém do rio, porque eles eram criadores de gado, e eles achavam que ali era melhor para criar o gado, e ali era um lugar mais próximo das águas, mas havia também uma promessa, de que no caso de uma batalha, sempre eles iriam para ajudar, e antes mesmo deles estarem fazendo as suas casas, edificando, deveriam estar na batalha, para que todos os inimigos pudessem ser despojados, e ali, estava aquele momento que eles estão recebendo as terras,
E é naquele momento em que as terras estão sendo distribuídas, imagine ali, Josué está falando, de repente, Caleb levanta a mão, educadamente, fala: posso falar? Posso falar, Josué? Com certeza, você, Caleb, sempre você pode falar, ainda mais você, esse servo que está sempre junto, sempre na batalha, pode falar. O que é, Caleb? Olha, bem antes de começar, porque as terras, irmãos, até para você entender, não era assim, uma proteção para um, para outro, era um sorteio. A gente fazia um sorteio para entregar as terras para cada um da maneira que realmente Deus queria que acontecesse. Então, Caleb antecipou, falou assim: olha, antes de você sortear as terras aí, tem uma aí, ó, que já é minha. Tem uma aí, que é promessa do Senhor para mim. Então, há uma promessa que me foi feita. Então, antes de você distribuir essa terra, eu queria que você se lembrasse dessa promessa. Você se lembra? Josué de pronto, lembrou da promessa, entregou a terra e abençoou Caleb sobre aquilo lá. E é sobre isso que eu quero com você tirar algumas lições nessa noite, porque Caleb, ele nos faz pensar naquilo que Deus quer para você nesse tempo, e é importante a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ser para a gente esse instrumento de você ver como está a sua vida nos dias de hoje. Eu gosto muito quando Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16, 17, serve para cada um de nós, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça, para servirmos ao Senhor neste mundo. E eu quero dizer mais ainda, a Bíblia, a palavra de Deus, é para você saber que ela está cheia de promessas para a sua vida, promessas que ninguém pode roubar e tirar de você. Então, em primeiro lugar, creia nisso, Deus tem promessas para você. Então você fala assim: pastor, é verdade, eu já recebi algumas promessas de Deus. Então eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui nessa noite, para reacender no seu coração, renovar diante de você, que Ele não esqueceu das promessas que Ele fez. Ele não se esquece. Deus tem feito muitas preciosas promessas, mas sabe para quem? Para quem persevera em segui-lo. Para quem persevera. Se você pega o Salmo 23, ele fala assim, que certamente que a bondade e a misericórdia vão me acompanhar, vão seguir a minha vida. Então, para aqueles que perseveram em caminhar com o Senhor. Uma das promessas que eu acho mais linda da palavra de Deus está em 2 Pedro, se você quiser conferir, 2 Pedro, do capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu não vou esperar você abrir, mas você pode abrir para conferir, porque eu quero falar só a essência dessa promessa. Ele fala para nós uma promessa, diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui já é uma promessa, irmãos. Ele está dizendo que Deus, no seu divino poder, nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, e Ele nos chama, no pleno conhecimento dEle, para vivermos na própria glória e virtude e poder dEle. Isso é promessa, às vezes a gente não consegue, pelas quais Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas, olha para que servem as promessas, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina. Aqui é uma promessa, irmãos. Ele está dizendo assim: você quer participar da natureza divina? Você vai ter coisas do meu caráter. Sabe aquelas coisas lindas que tem dentro de você? É de Deus. Sabe as coisas maravilhosas que tem de você ter amor, ter misericórdia, ser gracioso, ser piedoso, ser justo, ser santo? São coisas da natureza de Deus. Ele deu para você. Isso é uma promessa dele. Vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo. Ele falou assim: tem uma promessa para você, mesmo no mundo contaminado, eu vou fazer de você sal. Em vez de você se corromper, você transforma, você conserva. Olha, mesmo em meio a um mundo cheio de cobiça e de corrupção, eu vou fazer você luz. Isso é promessa de Deus. Você vai ser um luzeiro, você vai poder fazer a diferença neste mundo. Irmãos, que tal essa promessa de sermos co-participantes da natureza divina? A gente fica pensando só nas bênçãos materiais, mas Deus dá o privilégio de você participar daquilo que Ele é, na sua essência. Tome posse disso nessa noite, dessa promessa tão maravilhosa. Em 2 Pedro 3,13, o apóstolo afirma: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus. Deus promete para você aguentar, resistir esse mundo, porque Ele tem um novo céu
e uma nova terra para você. É uma promessa. A sua vida nem começou, é só um pontinho aqui, a eternidade não chegou ainda. Você não chegou no Monte Santo do Senhor. Está entendendo, irmão? Nos quais habita a justiça. Ele tem uma promessa: você vai habitar num lugar que não vai haver mais injustiça, porque o reino dele não é esse reino de comida, bebida. O reino dele é o reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor. Mas essas promessas de Deus são tão reais, e são para você e são para mim, mas são promessas também, em segundo lugar, que são promessas, por serem de Deus, são eficazes. Sabe, a pior coisa que tem, se você estiver com dor, tomar um remédio que não faz efeito. Pior coisa que você fala assim: bom, eu vou no médico, vai estar tudo resolvido. Você chega lá, o médico não está. Pior coisa é você saber que algo não vai mudar, mas as promessas de Deus são eficazes. Ou seja, todas as promessas de Deus são eficazes. Mas sabe por quê? Porque tem uma mediação: Jesus Cristo. Jesus se coloca entre as promessas que tem para a sua vida, e ele fala assim: vai acontecer, tem efeito, por causa do meu Filho, por causa de Jesus Cristo. Porque, amado, se for por causa de nós mesmos, a gente não merece nada. Eu vejo algumas teologias que tem por aí, não quero criticar nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém, mas eu, pastor Richard, eu não concordo com essa teologia de você exigir, determinar. Pior coisa que tem é um filho chegar e querer exigir do pai: pai, eu exijo que você me compre esse celular, eu exijo que você me compre esse tênis. Você vai exigir uma surra, guri. Eu exijo que o senhor me faz isso por mim. Você exige nada, você merece uma surra. Se a gente fosse exigir alguma coisa de Deus, é o que você merecia, o que eu merecia. A gente não tem direito de exigir nada, mas as promessas de Deus são de justiça, de amor, de relacionamento. Eu falo assim: olha, você é íntimo comigo, eu quero comunicar algo para você, eu tenho uma promessa para você. Sabe o seu filho? Ele vai ser meu discípulo. Sabe a sua filha? Ela vai ser como uma coluna no meu palácio. Sabe aquele filho que está longe? Ele vai voltar. Sabe aquela promessa que você acha que não vai mais acontecer? Vai acontecer. Sabe, você acha que não vai ter filhos? Vai vir filhos. Lembra, Sara? Quando Deus deu a promessa, alguns historiadores dizem que Abraão já começou a fazer o berço. Tem que ser assim, irmãos. Tem que crer. Você quer casar, mas não está nem preparando seu enxoval, começa a preparar seu enxoval. Eu falei para algumas meninas que estavam no casamento ontem, foi no casamento, falei: meninas, olha, 2019 promete, hein? Creia, começa a preparar um enxoval. Já está preparado, pastor? Renova, esse aí já ficou ultrapassado, faz outro. Esse aí já foi. Já foi. Caleb e todos os santos do Antigo Testamento se relacionavam com Deus. Por isso, eles sabiam o que significava essa vida com Cristo. Por isso que você vai entender que todo relacionamento no Velho Testamento era necessário sacrifício de animais, para dizer assim: olha, eu quero apresentar algo realmente diante do Senhor, para que eu possa me achegar ao Senhor. O sacerdote, ele não tinha permissão para chegar no Santo dos Santos de qualquer jeito. Até eu quero fazer um parênteses aqui sobre isso, irmãos. Hoje é noite de ceia do Senhor. O pessoal não sabe, mas eu sou muito observador. Você está aqui, eu sei que está sentado, as pessoas aqui, eu observo. Ontem eu fui num casamento, eu falei para o noivo assim: rapaz, você fez a sua mãe vestir de verde, fez o seu pai por gravata verde, você é palmeirense mesmo, né? Pastor, mas eu coloquei uma gravata vermelha aqui, porque para agradar o senhor também. Eu falei: obrigado, mas você não tem mundial não, viu? Lá no casamento foi para assim: mas pastor, então eu sou observador, irmãos. Na hora da ceia, tem gente que não tem reverência, irmãos. Tem gente que não acha que é qualquer coisa, qualquer momento. É um momento muito solene, é um memorial, um momento muito íntimo. Tenha respeito por esse momento, tenha respeito por esse momento tão especial. É um momento que Deus preparou para a gente. Então, o sacerdote não chegava de qualquer jeito, e é por isso que as promessas de Deus para você são eficazes, porque não é mais pelo sangue de bodes, pelo sangue de ovelha, é pelo sangue do Cordeiro, sem pecado. 2 Coríntios 1:20 diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Cristo, está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quer dar uma revelação para você, né, da palavra de Deus? Toda vez que você diz amém, você está declarando assim: amém, assim seja feita a tua vontade, amém, sim Senhor, eu estou entendendo, é no nome de Jesus.
O amém é o sim, e o sim é Jesus. Você está entendendo? Ele é o sim de Deus, Ele é o sim para as tuas promessas. Por isso que as promessas de Deus são eficazes para você. Então, não tenha medo, todas as promessas vão se cumprir. Sabe por quê? Jesus é o sim de Deus. Se a sua promessa está ligada a Deus em Jesus Cristo, ela vai acontecer. Amém? Em terceiro lugar, Deus deseja que o busquemos. Você busca Deus? Irmãos, eu nem vou olhar para ninguém assim. Conversa fiada, irmão. Eu vejo isso pelos dias das orações. Quem busca Deus tem sede de estar numa vigília, tem sede de estar numa manhã com Deus. Ah, pastor, mas eu oro em outro lugar. Tudo bem, é que tira foto e manda para a gente, porque eu não vi. Então, eu não tô, é só por isso, né? Então, assim, gente, vem orar. Ah, pastor, vocês oram por mim? 6. Vem orar você também, vai ser 7, vai ser 8, vai ser 6, só orando. Vamos orar, vamos buscar Deus. Busquemos Deus. Deus deseja que o busquemos. Deus está aguardando que você o busque. Deus deseja que o busquemos. Sabe para quê, irmãos? Para alcançarmos as promessas garantidas em Cristo. Aí você não vem orar e fala assim, ora por mim. Aí Deus olha e fala assim, rapaz, ele está pedindo para aquele amigo dele, que não veio, não quis vir orar. Eu vou atender a promessa dele primeiro, porque ele veio orar. Jó, na hora que ele estava orando pelos seus amigos, ele foi atendido. Então, quando você é um intercessor, quando você ora por alguém, busca Deus, creia, Deus está vendo, Deus sabe. Amados, eu sonho em ver essa igreja assim, fazendo fila para orar, para buscar Deus. Você, vamos arrumar. Não, mas lá em casa tem, pastor. Eu falei, eu sei, tira foto também, mano, que a gente vai ser legal me testemunhar aqui na igreja, esses momentos de oração. Mas vamos buscar a Deus. Caleb esperou 45 anos. Pastor, eu vou ter que esperar tudo isso ainda? Irmãos, aqui eu estou dando um exemplo de alguém que não desistiu das promessas de Deus, e elas aconteceram. Só que tem uma coisa, um detalhe sobre Caleb: ele permaneceu firme, forte. Deus cuidou dele, Deus revigorou ele. Eu não sei quanto tempo você está orando por uma promessa sua, não desista. Deus me trouxe essa noite para falar com você nessa noite, não desista da sua promessa, ela vai acontecer. Creia, espere, confie. Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de verdade. Devemos buscar as nossas promessas exatamente como Deus fez com Caleb. Deus prometeu tantas coisas para a gente. Agora eu te pergunto, por que muitas promessas não acontecem? Quero dar uns exemplos para você. Deixa eu dar uns exemplos, e o nosso dever de buscar de todo o nosso coração, a fim de entendermos isso, o que significa isso. Olha só as promessas de Deus. Deus prometeu, por exemplo, nos dar o Espírito Santo, e essa promessa está em diversas passagens da Bíblia. No entanto, também Deus diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Quais são as coisas que você faz para se encher do Espírito Santo? Então é uma promessa, mas o que eu faço para me encher do Espírito Santo? Ah, pastor, eu assisto televisão, lá eu vejo muita coisa que me enche. Pastor, eu fico ouvindo música, muita coisa que me enche. Que música você ouve? Não, pastor, eu faço muita coisa que me enche. Gente, às vezes Deus está cheio de tudo isso, Deus está enfadado de tudo isso, Deus quer que a gente se encha dele. Deus diz que Ele dará o seu Espírito ao seu povo, mas por outro lado Ele pede para o seu povo, busque e peça a plenitude do Espírito Santo. Busque, eu não tenho tal dom. Quanto você busca esse dom? Quanto você paga o preço? Porque, amados, tem coisas que Jesus pagou o preço, quer dizer, Jesus pagou o preço pela sua salvação, mas para ser cheio do Espírito Santo, o preço é seu, não tem atalho. É você que tem que pagar o preço. Deus promete também santificar o seu povo. No entanto, na mesma Bíblia diz que devemos buscar a santidade. Como pode o povo não pecar contra mim? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus promete também perdão, mas a Bíblia está cheia de promessas sobre perdão, mas diz que eu devo procurar o Senhor para pedir perdão. Eu devo buscar a face dele. Deus promete para a gente abençoar tudo que você faz, seu trabalho, seu casamento, tudo que você faz, Deus promete abençoar. Mas o que você faz em prol de tudo isso? Deus promete abençoar os nossos filhos, mas também nos diz que devemos interceder por eles e ser exemplo dos nossos filhos. Você intercede por eles e é um exemplo para os seus filhos? Ele promete nos guiar e orientar, mas também nos pede para buscar a sua orientação. Você faz negócios, faz sociedade, faz um monte de coisa,
abre firma, fecha firma, namora, faz isso, faz aquilo, e não pede orientação, e depois vem, pastor, estou com esse problema aqui. Deus quer que você busque em todo o tempo. Ele promete te guiar e orientar, mas você precisa buscar a orientação na palavra dele. Ou seja, irmãos, Deus nos fez muitas e preciosas promessas para o nosso coração, de bênçãos neste mundo, mas precisamos ter uma vida reta diante dele, confiar na palavra dele, conhecer a palavra dele e viver uma vida cheia do Espírito Santo, e os frutos do Espírito Santo serem uma realidade na nossa vida. Precisamos pedir para que Deus nos ajude em situações que você possa imaginar. Você fala assim, eu quero um emprego, quero comprar uma empresa, quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero a cura de uma enfermidade, quero isso, quero aquilo. Senhor, dá-me este monte. O monte é esse. Tem promessas do Senhor, mas tem uma maneira para você ver essa promessa ser cumprida na sua vida. E eu quero dizer para você, em quarto lugar, Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. Tem um ditado, né, que diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas Deus nos ajuda a receber aquilo que Ele mesmo prometeu. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus ajuda você a receber aquilo que Ele mesmo prometeu. Olha, eu vou te dar uma promoção, o patrão fala, mas eu vou te ajudar para você ter essa promoção. Eu vou estar com você, vou te ensinar todos os caminhos para você ter a promoção. Deus tem promessas para você e quer ajudar você a recebê-las. Deus quer te ajudar. Veja o que Caleb diz em Josué 14:12. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Como o Senhor está comigo, ele continua dizendo, né, eu vou expulsar os gigantes que tem, porque o Senhor me prometeu. Então, Deus, o Senhor tem promessa para a minha vida. Aí a pessoa fala assim, bom, Deus tem promessa, eu não preciso estudar, eu não preciso trabalhar. Não, irmãos, Deus tem promessa, estuda, porque na hora da prova, o Espírito Santo vai ajudar você a lembrar do que você estudou. O que você não estudou, oh meu Deus, só se for uma misericórdia de Deus, assim, não, você tem que pagar o preço. Por quê? Porque ele fala assim, olha, nesse tempo todo que Deus me fez promessas, Deus me conservou, mas eu continuei trabalhando, continuei guerreando, matando um gigante por dia. Amados, quando você estiver aqui na terra, é um gigante por dia, é uma vitória sobre vitória. O texto que o pastor Fábio leu, eu gosto muito, que é você vai passar pelo vale, e o vale é lugar de guerra, mas Deus faz daquele vale uma fonte de águas. Deus transforma aquele lugar, Deus muda aquele lugar. Por isso que na nossa fraqueza e na nossa corrupção, Deus sabe da sua fragilidade, Ele sabe da minha fragilidade. Por isso Ele falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Espírito Santo, nós pregamos domingo passado, para ajudar você. Então olha o que está em Romanos 8, 26 e 27, Paulo falando que o Espírito Santo vai te ajudar. Então Deus nos ajuda. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Até para orar o Espírito Santo te ajuda. Mas como dizia, né, com todo respeito, como o pastor Christian diz, né, miserável, né, ele fala, miserável, não ora. Então, do mesmo modo, o Espírito socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Em poucas palavras, irmão, tem promessa para a sua vida? Ele fala assim, conta comigo, eu vou te ajudar, essas promessas vão acontecer. Quem diria, irmãos, que o Henrique ia casar? É promessa de Deus. A Maiara não orava, ele orava, né, Henrique? Eu sei que você orava, a Maiara não orava. Não, os dois oravam. Tenho que guardar para contar o testemunho de vocês, viu? Eu sei que lá, assim, eu creio, confio, e é verdade, tenho que contar, até escrever, para contar para essa geração. Eu louvo a Deus que vocês me contaram como me alegrou o testemunho de vocês. E Deus vai abençoar muito mais, tem mais bênçãos para vocês, né? Os dois oram, viu, irmãos? É assim, eu acho, né? Mas para isso, irmãos, em último lugar, precisamos ter paciência. Precisamos ter paciência para obter as promessas. Pastor, minha paciência já foi faz horas. Mas sabe o que é, irmão?
você não plantou nada e nem regou. Então você não tem paciência porque você não tem esperança que vai nascer alguma coisa. O agricultor, ele ara a terra, ele prepara a terra, ele espera a chuva, ele planta, ele cuida daquilo lá que ele plantou, e depois tem a hora da colheita, tem todos os processos. Quando você quiser, vai procurar o André ali, que ele explica tudo isso para vocês. Mas eu sei a dificuldade que é. Às vezes ele fala assim: pastor, ora aí. Eu vejo a seriedade da coisa. Você, pastor, ora aí que não está chovendo. Aí está engraçado: pastor, ora porque está chovendo demais. Pastor, ora porque o funcionário isso, aquilo. Mas é isso aí, irmãos, em tudo você ter essa paciência para obter as promessas de Deus, mas trabalhando, fazendo a sua parte, fazendo aquilo que tem para fazer. O texto de Caleb diz que Caleb esperou muito tempo sem desistir, na expectativa de que as promessas iriam se cumprir. Deus nos fez promessas. Ah, pastor, eu sei, na eternidade elas vão se cumprir. Não, eu quero dizer para você que Deus fez promessas para este mundo e para o mundo vindouro. E as promessas de Deus são infalíveis. Eu sei que você tem promessas para esse tempo aqui, irmãos. Creia nelas, creia no Senhor. Fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que tem algo poderoso para fazer na sua vida. Algumas aplicações, porque só Deus sonda os corações e sabe como você está aqui essa noite. Mas eu quero me dirigir primeiro, esse sou eu, pastor, para aqueles que estão abatidos e desanimados. O Senhor disse que nós podemos ser abatidos, desanimados, mas nunca seremos destruídos. É promessa do Senhor. Você é um vasinho de barro, mas Deus, Ele quer colocar a glória dEle dentro de você. Então, você precisa, você que está desanimado, está aqui nessa noite abatido, tem algumas coisas que desanimam e abatem a gente, sabia? Uma delas é pecado. Então, se você precisa de perdão, lembre-se primeiro de confessar os seus pecados. Assim, mas pastor, as minhas promessas não acontecem. Eu lembro mesmo como Davi, ele falava assim: meus ossos secavam, a mão do Senhor pesava sobre mim, eu envelhecia. E não era envelhecer, irmãos, da idade, era o abatimento vir sobre ele. Então nessa noite, se há algo que realmente você precisa confessar para o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar de toda injustiça, de toda imundícia. Você está precisando de sustento, está sofrendo uma grande crise, está passando uma grande luta. Lembre-se da promessa do Senhor embutida no Pai Nosso. Ele não vai deixar faltar para você o pão de cada dia. Ele cuida das aves do céu, Ele cuida das plantas, mas Ele cuida de você. Nem os lírios do campo, Ele diz, como se vestiram como Salomão, quanto mais você, que tem promessa para esse tempo, que Jesus é o seu mediador, que Jesus está aqui. Ele tem promessas para você. Lembre-se da promessa incutida no Pai Nosso. Você está aflito e angustiado, com medo do futuro? Lembre-se das promessas contidas em Hebreus. Deus jamais vai nos amparar, jamais vai te deixar. Ele diz assim: nunca te deixarei, nunca vou te desamparar, nunca vou abandonar você. São promessas do Senhor. Eu estava participando de um funeral esses dias, e depois eu estava subindo para Copa Sul, levando a minha mãe para a casa dela, e conversando com ela, falou assim: filho, é tão maravilhoso saber que Deus cuida da nossa família, e eu gosto muito de saber, porque eu não preciso temer, e eu olho o que Deus fez na vida de vocês, dos meus filhos, eu sou tão feliz. Eu vejo que Deus nunca deixou a gente, Jesus nunca abandonou a gente. Aí eu estava falando para ela sobre aquela palavra: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu entendo dessa maneira. Jesus falou assim: olha, eu vou estar com você aqui na terra, até o dia que você morrer, eu vou estar com você, mas no dia que você morrer, é você que vai estar comigo. Olha que coisa linda, irmãos, é uma promessa de Deus. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar. Dedico uma palavra agora para aqueles que são negligentes, pecador mesmo, tem errado, tem falhado. Isso é, você se considera um cristão, mas você não se lembra da última vez que você teve ousadia para chegar, não para exigir nada, para chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, dá-me este monte. Talvez você está aqui essa noite e você acha que você nem é digno mais de lembrar o Senhor da sua promessa, da promessa que Ele tem para você. E o Senhor quer que você se lembre. Qual foi a última vez que você buscou a Deus de todo o seu coração? Qual foi a última vez que você chorou diante dEle?
Qual foi a última vez que você chorou por uma alma perdida? Qual foi a última vez que você chorou por alguém, pedindo por alguém? Qual foi a última vez que você se derramou diante do Senhor, abriu o seu coração? Lembre-se das promessas de Deus. Elas não vão cair prontas do céu. Elas primeiro acontecem no reino espiritual, para depois tomar forma aqui na terra. É assim que Deus age. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós começamos este culto. Eu perguntei para você: tem alguma promessa para a sua vida? Hebreus 6, versículo 11 e 12, declara isso para você e para mim. E desejamos que cada um de nós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Enquanto você está orando, eu quero dizer que o Senhor está esperando de você algumas coisas, algumas atitudes. Ele diz: olha, você que está cercado de uma tão grande nuvem de testemunhas, olhe para os heróis da fé. Eles só tinham a promessa, e eles confiaram naquele que fez a promessa. Olhe para você, você não tem só a promessa, você tem Jesus. Olhe para você, você não tem só Jesus, você tem o Espírito Santo. Eles não tinham isso, eles tinham a promessa do Messias, eles tinham a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha só com missões específicas. O Espírito Santo já foi derramado. Você precisa viver uma vida na presença do Senhor. Busque a Deus. Busque a Deus. Deus tem o desejo de andar com você. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Eu quero terminar essa palavra enquanto você está orando. A promessa que você tem na sua vida, a promessa que Deus te deu, é para a glória dEle? É para o louvor dEle? A promessa que você está querendo, algo na sua vida, você acha que é dEle, mas se não é dEle, vai trazer tristeza, primeiro para o Espírito Santo, depois para o próprio Deus, e depois para você mesmo. Agora, se a promessa é para glorificar o nome de Deus, vai alegrar o Espírito Santo, vai alegrar a Deus, e vai alegrar você. Há um monte que Deus já preparou para você, e esse monte chama o Monte Santo do Senhor. O Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que neles contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Mas quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vai chegar um dia que o Senhor vai começar a fazer uma chamada, e eu te pergunto, o seu nome estará nessa lista? E talvez nessa hora, igual a distribuição de terras, talvez como Caleb, você possa levantar as suas mãos e dizer: Senhor, dá-me este monte, é uma promessa tua. Um dia eu estava lá na Igreja Batista Memorial, e um dia eu ouvi essa palavra, do Monte Santo do Senhor, e eu quero estar no monte do Senhor, nesse Monte Santo. Quem pode estar nele? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A própria palavra responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura falsamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam
a face do Deus de Jacó. Há promessas para você, e eu quero orar por uma delas nessa noite. Há uma promessa que Deus quer realizar na sua vida nessa noite. A promessa de que o seu nome está escrito no livro da vida. A promessa de que você vai habitar no Monte Santo do Senhor. Se você ainda não tem certeza que o seu nome está lá, nessa noite, o Senhor quer confirmar isso no seu coração. Enquanto você está orando, no dia 9, nós vamos ter batismo nas águas, segunda festa das águas. E eu te pergunto, você é um daqueles que vai naquele dia dizer como Caleb: eu sou um servo fiel do Senhor e tudo que Ele me deu para fazer eu vou fazer? Você já entregou a vida para Jesus, mas você já deu um segundo passo de preparar-se para o batismo, de querer participar da ceia do Senhor, como nós vamos participar hoje? Pai, em nome de Jesus, quem habitará no Monte Santo do Senhor? Aquele que tem um coração puro, aquele que tem mãos limpas. Pai, só pode haver pessoas de coração puro e de mãos limpas por causa do teu sangue que foi derramado na cruz. Põe a mão no seu coração. Quero orar primeiro com você, que quer naquele grande dia ouvir a voz do Senhor dizendo: pode entrar, meu filho, pode entrar, minha filha. Não é o Monte Hebron tão somente, é o Monte Santo do Senhor, é o lugar de habitação do Altíssimo. Você pode vir para o Monte Santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui nesta noite que ainda não tem a certeza de que naquele dia vai ouvir o Senhor chamando o seu nome para entrar para o Monte Santo do Senhor, eu te peço que nesse instante essa pessoa possa clamar e dizer: Senhor Jesus, limpa o meu coração, limpa minha mente, limpa as minhas mãos, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, reconheço a Ti como meu Senhor e meu Salvador.